Quando Moisés, que cresceu no Egito como príncipe, voltou do exílio, ele confrontou o faraó com uma ordem muito importante de Deus: deixe meu povo ir, mas o faraó, que era muito teimoso, disse não. Ele não se importava que os israelitas estivessem sofrendo e queriam ser livres, então Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi realmente estranha: o rio Nilo, de onde veio toda a água, se transformou em sangue, a água ficou vermelha e espessa, cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber nem usar a água. Era um grande problema para todos, mas o faraó não mudou de ideia. Então Deus mandou uma praga de sapos. Eles vieram do rio e estavam por toda parte, nos canteiros das casas e até na comida. O barulho de todos os sapos era super alto, mas o faraó ainda não ouviu. Depois que os sapos, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam por toda parte, rastejando nos cabelos e na pele. Eles faziam todo mundo coçar, até os animais. Era muito desconfortável. As pessoas tentavam se livrar deles, mas era impossível. Mesmo com esse desconforto, a mente do faraó ainda não havia mudado. Então a quarta praga chegou e os animais selvagens começaram a aparecer em todos os lugares. Entravam nas casas das pessoas e andavam pelas ruas fazendo de tudo. Muitos animais assustadores e bagunçados assumiram o controle, tornando inseguro sair de casa. Todos os lugares estavam cheios do barulho desses animais selvagens. Mas mesmo com todo esse problema, o faraó ainda não mudou de ideia. A quinta praga foi muito triste: uma doença atingiu todos os animais, como vacas, ovelhas e cavalos. Eles ficaram tão doentes que morreram. Isso foi um grande problema para os egípcios, que precisavam desses animais. As pessoas eram muito tristes, mas o faraó ainda estava tão dolorido quanto antes da sexta praga. Eram furúnculos, feridas muito fortes que apareciam na pele de todos. Doía muito, deixava as pessoas muito desconfortáveis e fazia isso dificuldade de mover. Era um lembrete constante das pragas em curso. Mesmo com toda essa dor, o coração do faraó ainda estava duro. Deus enviou a sétima praga, uma enorme tempestade de granizo. Isso não era apenas granizo normal. Eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo caindo do céu. Destruiu as plantas e árvores e feriu qualquer um fora do Egito. Nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não se mexeu. Depois do granizo que Deus enviou a oitava praga, gafanhotos. Eles vieram em um gigante. Enxameou e comeu tudo que restava de verde, os campos, as árvores, todas as plantas, tudo foi comido. O céu estava negro de gafanhotos. Mas o faraó ainda era teimoso e não mudaria de ideia. Então veio a nona praga, trevas. Mas esta não era uma escuridão comum. Estava tão escuro que você não conseguia ver nada durante 3 dias inteiros. As pessoas não podiam sair de suas casas e era assustador estar em uma escuridão tão profunda. Mas mesmo assim o faraó não mudou de ideia. Finalmente a última e pior praga veio. Foi a noite mais triste do Egito. O primogênito de cada família e até o primogênito do faraó morreu, desde a menor casa do Egito até o grande palácio do faraó. Todos estavam tristes e chorando. Esse era o momento quando o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés para levar seu povo e deixar o Egito. Então Moisés conduziu os israelitas para longe de sua vida de dificuldades em direção à liberdade. Mas este não foi o fim de sua história, pois os israelitas arrumaram seus pertences e deixaram o Egito. Eles estavam cheios de esperança. Eles caminharam com suas famílias e animais, carregando pão que nem teve tempo de crescer. A noite estava tranquila, mas seus corações estavam cheios de alegria. Mas logo o coração do faraó endureceu novamente. Ele pensou: o que fizemos ao deixar todas aquelas pessoas irem? Então o faraó mudou de ideia. Chamou seus soldados e pegou seus carros prontos com seu exército. Faraó perseguiu os israelitas, querendo trazê-los de volta. Os israelitas, vendo o faraó e seu exército se aproximando, estavam enganando eles. Se sentiram presos com o mar vermelho na frente deles e o exército do faraó atrás deles. Eles gritaram para Moisés com medo do que estava prestes a acontecer. Moisés disse-lhes para não terem medo. Ele disse para ficarem parados e vocês verão como Deus nos salvará hoje. Então Moisés ergueu seu cajado sobre o mar e algo incrível aconteceu, que Deus fez um vento forte e as águas do Mar Vermelho se dividiram. Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca, com paredes de água em ambos os lados. Era um caminho de fuga que ninguém poderia imaginar. Enquanto caminhavam a noite toda, caminho iluminado por uma luz milagrosa, eles se maravilharam com a paisagem ao seu redor. Através das paredes claras de água, eles podiam ver peixes de todas as cores e tamanhos nadando dentro e fora dos corais. Nas profundezas escondidas do mar, eles viram criaturas que nunca tinham visto antes, maravilhas das profundezas que brilhavam com sua própria luz, lançando um lindo brilho no caminho à frente. Pela manhã, eles chegaram ao outro lado, a salvo do alcance do faraó.
Quando o exército do faraó tentou segui-los através do mar, as águas voltaram juntos. As carruagens, cavalos e soldados foram todos varridos. O exército do faraó não poderia mais ferir os israelitas. Atravessando o mar, os israelitas sabiam que estavam verdadeiramente livres. Eles cantaram e dançaram louvando a Deus pela grande fuga. Moisés e o povo olharam para o mar agradecidos pelo milagre que os levou à liberdade. Esta incrível jornada mostrou aos israelitas que com fé em Deus até as águas mais profundas podem se separar, abrindo caminho onde parecia não haver. Deixe seu like para outras postagens iguais a essa. Que Deus te abençoe.